Como ter um podcast? Olá, eu sou Elisa Manso e faço parte do time de marketing da Reachable. E antes de continuar a falar sobre podcast, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha, porque eles vão ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas e, claro, deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o tema podcasts, aqui a gente quer te ouvir. Bom, quando a gente fala de podcasts, a gente tinha entendido que nesses últimos 2 anos, 2019, 2020, tem sido um momento assim de ouro do podcast. Apesar deles não serem novos, não terem surgido agora, mas 2019 foi definitivamente um ano que houve um marco histórico do grande retorno para os podcasts. Isso tem muito a ver com o comportamento que a gente tem com o rádio, que nós crescemos ouvindo rádio, temos aquele amor, aquele carinho por essa mídia. Mas o podcast ele te dá a liberdade de ouvir sobre um tema que você gosta na hora que você quiser. Então, existem podcasts de diversos temas e que enriquecem tanto o nosso dia a dia e você ouve na hora que você quiser, no trânsito, em casa. Nesse período de quarentena, nós temos ouvido mais em casa, mas é uma ótima oportunidade de você compartilhar daquele conteúdo que você conhece tão bem. Hoje nós estamos aqui para compartilhar 7 dicas essenciais para que você comece agora o seu podcast. A primeira dica é: tenha uma linha editorial. Saiba sobre qual tema você quer falar. Quando você escolhe o nome de um podcast, geralmente você já tem ideia sobre o que você vai tratar, quais são os temas, sobre o que você quer falar, sobre aquilo que você domina. De repente é um tema que é novo para você, mas que você quer destrinchar esse tema através de um podcast. A linha editorial é que vai nortear os seus programas, cada episódio, ou se serão séries ou temporadas, não é? Então você vai ali, a partir dessa linha editorial, traçar o seu planejamento. A segunda dica tem muito a ver com planejamento. Quando você já sabe sobre o que você quer falar, é importante você saber quando você vai falar sobre esse tema. O ano tem 52 semanas, então é interessante, quando você está naquele dia bem inspirado, você anotar ali no seu caderninho, no seu Trello, no seu Asana, no seu Evernote, seja qual for a ferramenta que você usa para anotar suas ideias, o seu planejamento, você colocar ali a cada semana os temas que você imaginou que sejam tratados ao longo dos seus podcasts. Eu conheço podcasts que são por temporadas, então eles têm temporadas com 10 episódios, então eles vão ficar aí 2 meses e meio em uma temporada, eles param umas 2, 3, 4 semanas e retornam com uma nova temporada. Tem também os podcasts que são direto, é o ano todo rodando podcast com novidades e tudo mais. Isso é muito mais do seu estilo e da sua característica, mas esse planejamento semanal ele é essencial para que não haja furo. Começou a publicar o podcast, continua, não para. As pessoas vão querer continuar acompanhando seu conteúdo. Terceira dica: crie uma rotina para suas gravações. Hoje é tão fácil gravar um podcast porque, na verdade, você não precisa ter um mega microfone, um mega equipamento, material. Lógico, quem tem, maravilha, né? Glória a Deus por isso. Mas quem não tem, você pode gravar com um simples telefone celular, usando aí até o fone nativo, o fone que vem no seu próprio smartphone, para fazer a gravação do seu podcast. E no próprio celular é possível você fazer a edição do seu podcast, inserir os efeitos sonoros e tudo mais. Uma das ferramentas até que são mais conhecidas para edição de podcasts é o Audacity. Então, de repente, você grava no seu telefone, atualiza, faz toda a edição do seu podcast dentro do Audacity e depois faz a distribuição dos seus episódios. E como eu adiantei, a quinta dica é qual ferramenta usar para editar o seu podcast. O Audacity é o mais conhecido, é uma ferramenta super fácil de usar, ela é bem didática mesmo, então teste o Audacity. Existem outras ferramentas, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar muitas outras que estão disponíveis hoje, tanto como aplicativo
como software gratuito para usar no computador. Você edita em sérios efeitos sonoros e vamos falar a verdade, né? O podcast com efeito sonoro faz toda a diferença, porque é como um descanso na fala de quem está ouvindo. Lembre-se que o podcast ele pode ser tanto individual como entrevista, e isso faz diferença na hora que a pessoa está ouvindo ter essas inserções sonoras. A sexta dica é você escolher qual ferramenta, por qual meio você vai fazer o disparo do seu podcast. Existem várias ferramentas para você disparar o seu podcast para as plataformas de áudio hoje. Existem ferramentas pagas e ferramentas gratuitas. Aqui na Hitbel, nós fazemos a entrega de podcasts de vários pastores. Por exemplo, quem está aqui com a gente que a gente entrega podcast? David Leonardo, Helena Tanuri, Thalita Pereira e uma infinidade de ministérios que têm caminhado com a gente. Você pode conferir no nosso site, inclusive. E nós fazemos essa distribuição de podcasts mundialmente para você. Se você tiver interesse de distribuir o seu podcast com a gente, é só deixar aqui o seu recadinho nos comentários que a gente faz um contato com você. A sétima dica nesses passos para você criar o seu podcast é exatamente falar sobre divulgação. Não adianta você gravar um podcast maravilhoso com entrevistados ou um tema que você destrinchou e falou tão bem sobre ele, mas você não divulgou. Assim que você divulgar o seu podcast, que você publicar o seu podcast, divulgue, compartilhe nas listas de transmissão do WhatsApp, no Telegram, no Facebook, envie para todos os seus amigos, para o seu mailing de contatos por e-mail. Divulgue o seu podcast. O podcast ele alcança cada vez mais pessoas a partir dessa divulgação. Então tenha uma rotina de divulgação sim, divulgue nas suas redes sociais, avise, informe para os seus seguidores quando tem episódios novos. Um exemplo, toda sexta-feira nós temos novos episódios. Isso vai ajudar com que as pessoas entendam como que é a sua dinâmica como podcaster e que eles possam voltar no seu perfil para ouvir todo o seu conteúdo. Aqui na Hitbel nós também temos um podcast que é o Hitcast. A ideia do Hitcast é exatamente trazer aqui para vocês, temas que nós temos vivido na prática. A Hitbel é especialista em gestão de direitos autorais, distribuição de conteúdos para plataformas de vídeo como o YouTube e também de streaming como Deezer, Spotify, Apple Music e Google Play. E nossa ideia, dentro desse processo todo, também fazendo ali a mentoria de marketing digital para os nossos parceiros, é trazer um pouco dessa realidade do que nós temos aprendido ao longo desses anos todos e compartilhar com vocês por meio do Hitcast. Então, se você puder, acesse agora o Hitcast, ouça o último episódio e deixa seu feedback que a gente vai ficar muito feliz. E se você já tem um podcast, deixa aqui nos comentários para a gente poder ouvir e conhecer o seu trabalho. Eu sei que muitas igrejas e ministérios, elas entregam como podcast as mensagens, as pregações. E isso tem muito valor, porque as pessoas de fato amam ouvir as pregações dentro da Deezer e do Spotify. Mas lembre-se de produzir conteúdos próprios, exclusivos para o seu podcast. Além das mensagens dos cultos, quem sabe alguma mensagem devocional um pouco mais curta, um bate-papo, uma entrevista, são materiais que vão enriquecer e ainda fidelizar ainda mais os seguidores do seu podcast a sempre ouvir o seu conteúdo. Espero que você tenha gostado dessas dicas, reflita sobre elas conosco, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.